Mas eu quero aqui tomar a liberdade de fazer um depoimento pessoal, expondo minha vida pessoal. Eu sou casado, eu tenho um esposo, o Estado me deu uma certidão de casamento, sempre sonhei em ser pai, mas sempre achava ser difícil, porque vivemos num país sexista, homofóbico, racista, preconceituoso, misógino, xenofóbico. E achava que esse sonho seria distante. Sempre fui criado numa família católica e sempre fui perseguido por uma voz constante, senador Cajuru, em que as pessoas falavam, eu passei com 23 para 24 anos para delegado de polícia, feito pela USP São Paulo. Estou falando isso por vaidade, passei em primeiro lugar. Eu focava muito no estudo, porque eu achava que eu estava errado. Eu ia para, senador Nelson, eu ia para a igreja, ajoelhava e chorava, pedindo para que Deus mudasse aquilo em mim. Quando eu aprendi que, efetivamente, e só pude me dar a liberdade de ter minha primeira relação homoafetiva aos 26 anos de idade. Então, sonhar ser pai parecia ser muito distante, porque essa casa fecha constantemente as portas para a população LGBTQIA+. Prova disso que todos os direitos dessa população não se deram aqui por lei. Direito ao casamento, direito à adoção, direito ao nome social, direito à declaração de imposto de renda, direito ao recebimento de pensão, direito de doar sangue e criminalização da homofobia. São alguns direitos. Nenhum se deu pela via adequada, porque essa casa, sistematicamente, fecha a porta para essa minoria, que eu não chamo de minoria, eu chamo de maioria minorizada. Assim, quando se falam das mulheres, 52% da população brasileira são de mulheres. Elas não são minorias. Elas são maiorias minorizadas. Quando se fala dos índios, dos quilombolas, das pessoas com deficiência, eu fui eleito, foi para essas pessoas. E aqui eu quero dar esse testemunho de que eu casado, me habilitei, Deus me deu o meu anjo Gabriel, com 2 anos e 8 meses. E quando entrei com o processo de adoção, na vara da infância e juventude, um membro do Ministério Público teve a ousadia de escrever na promoção de que ele era contra, porque a filiação no Brasil só poderia ser resultante, um filho só poderia ter a filiação, um pai ou uma mãe. Jamais 2 pais. E ainda usou a expressão, pior ainda, filho de 2 mães. Vocês não sabem o que é ouvir isso. Vocês não têm noção do ato de violência que isso me atinge e atingiu a minha família, porque com 1 mês, Gabriel papai. Com 1 mês, Gabriel já chamava Rodrigo de papai. E eu tinha acabado de ser eleito senador da República. E eu tinha que vir para cá, senador Anastasia. E todas as vezes que eu precisava, eu tinha que autorizar o meu esposo a trazer o nosso filho. Porque um promotor de justiça, que está ali para cumprir aquela premissa que está no artigo 3º, que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Ele foi preconceituoso, ele foi homofóbico e me causou um dano irreparável. Um dano que não se paga com dinheiro, um dano emocional. Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que tem que se analisar o bem-estar da criança. Em nenhum momento, aquele promotor de justiça pensou no meu filho. Ele não pensou no meu filho. A juíza sentenciou e determinou a dupla paternidade. Ele, não satisfeito, apelou e foi para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, à unanimidade, manteve a sentença determinando a inscrição da dupla paternidade. Em pleno século XXI, eu fui vítima disso, senador Cajuru. Mas eu, como o presidente gosta de usar o hino, eu também usei
verás que um filho teu não foge à luta. Esperei transitar em julgado e representei esse membro do Ministério Público. E aqui eu quero fazer uma ressalva, que esse comportamento não coaduna com a função, a instituição Ministério Público. Jamais, isso é exceção. E busquei a tutela jurisdicional do Estado. Eu bati a porta como simples cidadão, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E foi ali, que eu nunca tinha encontrado na minha vida Dr. Reinaldo, como nenhum conselheiro. E foi ali que foi decidido uma suspensão de 5 dias ao promotor de justiça. Naquele momento, eu verifiquei que aquilo que a minha mãe dizia, que os atos falam mais que as palavras, eu pude constatar na minha pele, senador Zequinha. Por mais que as pessoas tenham divergências ideológicas, mas nós temos que entender que essa vida é muito rápida, que a digital, qual é a digital que nós vamos deixar aqui para os nossos filhos, para as nossas filhas? Agora, na pandemia, Deus nos deu Mariana, com 1 ano e 10 meses. E, novamente, entrei na mesma vara para dupla paternidade. Caiu para o mesmo promotor, que agora mudou completamente a manifestação, aquecendo, determinando, concordando com a dupla paternidade. Eu tive que expor minha família, eu tive que me expor, senador veneziano. Isso não é fácil. Hoje eu sei o que é local de fala, porque só quem passa sabe, efetivamente, como dói um comportamento homofóbico, racista, preconceituoso, misógino. Só quem sofre isso. Então eu queria fazer um apelo aos meus queridos senadores e senadoras. Se por pior criminoso a Constituição Cidadã diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quem somos nós para recusar qualquer um dos 5 sabatinados que aqui estão? Não sejamos levianos, não sejamos injustos, não cometemos injustiças que jamais queríamos sofrer. Sejamos empáticos, vamos nos colocar na dor do outro. Então, doutor Reinaldo e todos os demais 4 sabatinados, tenho em mim um humilde senador que está com as portas abertas na defesa intransigente da instituição chamada Ministério Público, porque eu tenho orgulho de dizer que essa é uma das instituições que mais luta para a manutenção e defesa da democracia brasileira. Finalizo, para não ser delongo, que já foi muito complacente comigo, meu querido senador Anastasia. Como eu amo, eu acho que eu caí no direito, senador Lucas, por acaso, que eu amo literatura. E aí eu quero fazer uma homenagem a Mário Quintana, porque às vezes, senador Carajuru, a gente vê aqui nessa casa tanta vaidade, senadores que gostam de status, cargos, funções, salários. Minha gente, a pandemia está aí. Essa vida é muito curta. Eu não sei se eu chego em casa. Eu não sei se eu vou conseguir voltar para o Espírito Santo e encontrar meus filhos, que são a razão da minha vida. Para vocês e para todos que estão nos ouvindo, eu quero saudar com uma poesia do Mário Quintana, que diz: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olharia o relógio. Eu seguiria em frente, seguiria em frente. Diria para os meus amigos: olha, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma eu digo: não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama,
por puro medo de ser feliz. E agora vamos para a nova fase dessa nossa sessão, para a ordem dos inscritos. O primeiro inscrito é o eminente senador Jorge Cajuru, mas antes da palavra a Vossa Excelência, eu quero registrar, senador Cajuru, da paciência, da presença sempre pontual que Vossa Excelência tem nas sessões, está aqui desde o início, observando a ordem, mas pelo regimento, só nesse momento, infelizmente, como Vossa Excelência compreende, é que chegou o momento das suas indagações. Peço escusas por isso, mas Vossa Excelência compreende bem. Vossa Excelência, que é sempre o primeiro nas reuniões que fazemos aqui no Senado, do ponto de vista da sua sempre assídua presença e simpática e competente presença. Com a palavra, Vossa Excelência. Inicialmente, senador Antônio Anastasia, insofismavelmente a grande referência deste Congresso Nacional, eu aproveito esse seu carinho de reconhecimento ao que faço com o maior prazer, desde aqui às 9 horas da manhã, agora 12h38, e o senhor não me viu sair dessa cadeira em nenhum momento. E sou diabético, hein? Deveria ir até o toalete. Mas, francamente, penso que esses momentos deveriam receber por parte de 81 senadores uma atenção maior. E aí eu vou logo à palavra. Presença. Aqui. Claro, entendemos que há simultaneamente uma CPI da pandemia, mas mesmo assim eu gostaria que essa nossa sessão estivesse mais repleta por tudo que ouvimos e acompanhamos até agora nesta sessão. Exceto os relatores dos indicados, aqui estamos apenas o exemplar senador do Mato Grosso do Sul, Nelsinho, meu amigo e meu médico, porque me salvou em um momento difícil. O Nelsinho e eu que não somos relatores. Alguns passaram, votaram, cumpriram o dever, mas perderam grandes momentos. O principal deles, eu quero me dirigir ao ser humano Fabiano Contarato, que por existir ser humano como ele, é que eu ainda acredito na raça humana. Porque eu confesso que sou muito próximo de Raul Seixas, e eu não acredito em quase nada nessa vida, pelo que eu já passei também como ele, e é de domínio público os 40 anos que vivi de carreira nacional na televisão brasileira. Mas, Fabiano, quando você citou Mário Quintana, o gaúcho, que eu tive a honra de ser seu amigo e mensalmente estar no mesmo hotel dele até a sua morte em Porto Alegre, hotel que inclusive pertencia a Paulo Roberto Falcão, o ex-jogador de futebol, e Quintana morreu ali solitariamente. Mas Quintana responderia para você, Contarato, ao sofrer as injustiças que sofreu, de forma curta, quando ele dizia: eu, passarinho, eles passarão. Quando o Contarato fala, e aqui eu tenho um amigo de carinho especial, de um coração enorme e de um preparo também raro, que é o senador veneziano, quando ele usou a declaração imortal "eu te amo", eu lembro de Shakespeare, que dizia que a gente deve dizer, senador Anastasia, a todas as pessoas que a gente ama, toda hora, eu te amo, até porque pode ser a última vez. Isto falta mais entre nós aqui, e falta especialmente neste momento do país, onde aqui não podemos apenas falar de flores, e será um questionamento respeitoso meu a um dos indicados aqui. Antes de chegar até, eu digo
que discordo de alguns colegas que não dão importância à sabatina como essa aqui hoje. Eu tenho respeito total. São 6 indicados. São 6 homens públicos aqui dentro que podem e têm tudo para um desempenho a ser seguido por outros colegas em todo o Ministério Público brasileiro. Portanto, eu peço até desculpa aos senhores, aos 6, por essa casa não tão cheia como deveria estar, como estava ontem com a presença do doutor Aras. E eu insisto, eu aprendi com Paulo Francis, em seu Diário da Corte, um jornalista impagável, que a gente deve manter uma distância cética de todos os poderes, mas que ao mesmo tempo, e aí me ensina o meu conselheiro político voluntário, que fez história neste Senado Federal, o gaúcho Pedro Simão, diz a ele e a mim: Cajuru, nessas sabatinas, procure, você como jornalista, se informar bem de cada indicado, Cajuru. Busque as informações, se baseie em pessoas que você acredita na justiça, em qualquer esfera, para você votar conscientemente, Cajuru. O voto de uma autoridade, Cajuru, é tão importante quanto um projeto especial no plenário do Senado. Então eu quero dizer para aqueles que rotulam Cajuru como sempre do contra em votações, que realmente eu voto contra e não voto secretamente. Eu aviso na frente da pessoa qual é o meu voto e qual é a minha razão, como fiz ontem diante do Dr. Augusto Aras, e ele respeitou a minha posição, porque eu disse que não era nada pessoal. E expliquei por que iria votar contra antes de entrar na sala. Aqui eu me preparei e vou surpreender esses que me colocam como do contra. Os 6 nomes aqui são altamente qualificados, bem recomendados, e eu tenho o prazer de dizer que fui lá e votei sim nos 6. Isso raramente aconteceu nesses meus 2 anos e meio de mandato, é verdade. Mas eu saio com essa felicidade desta sessão presidida, repito, por este homem que também faz a gente acreditar na raça humana, que é o mineiro Antônio Anastasia. Deixo aqui rapidamente 2 perguntas e já estão aqui na frente, doutor Rinaldo, doutor Ângelo, poderiam responder em nome de seus colegas. Conforme a Constituição, incumbe ao Ministério Público a defesa do regime democrático. Está disseminada hoje no meio político partidário, assim como na opinião pública, a convicção de que haver ameaça grave à manutenção do regime democrático, na forma definida pela Carta de 1988. Pergunto ao doutor Rinaldo, ou ao doutor Ângelo, ou a outro colega que quiser responder. Ao ver de vocês, em primeiro lugar, o Ministério Público cumpre hoje a contento a tarefa constitucional de defesa do regime democrático? Se isso, na opinião de um dos senhores, não se verifica, pergunto quais as razões dessa falha. E concluo, presidente, para não fugir do tempo, porque sempre sou disciplinado com relação a tempo. Esse é um momento, volto a falar, que não é só de flores, é de mais espinhos. Por quê? Ontem tivemos um susto, uma perplexidade de ler um editorial de um dos maiores jornais do país, o Estado de São Paulo, prevendo um 7 de setembro sombrio.
pelo amor de Deus, a gente voltar a viver 1964, sabendo o que acarretou ao Brasil passar pelo golpe de 64. E todo mundo sabe, e eu que tenho opinião própria, não sou governo, não sou oposição, eu tenho posição, orquestradamente, sabemos de onde vem, o que o Estado de São Paulo antecipou ontem, que, na verdade, o que se espera de 7 de setembro é invasão ao STF, é invasão a este Congresso Nacional, e as esferas da justiça precisam ficar atentas e precisam reagir, porque será uma ação criminosa à nossa democracia. Essas ameaças são gravíssimas. Então não tem como eu deixar essa segunda pergunta para prazerosamente ouvir. Muitíssimo obrigado, presidente. Creio que cumpri o tempo, querida Anastasia e demais colegas que tanto respeito aqui nessa casa. E boa sorte aos 6. Nos veremos novamente no enfrentamento das ideias, cada um com o seu papel. E digo, para terminar, que esse tempo todo aqui não foi perdido, foi ganho. Muito obrigado, agradeço muito as palavras do senador Jorge Cajuru, o cumprimento e igualmente pelas perguntas de densidade que apresentou. E agradeço as palavras a mim dirigidas. O próximo senador inscrito presente é o senador Nelsinho Trades. Presidente, eu gostaria aqui de, primeiramente, registrar a minha satisfação de poder estar presente numa sessão como essa. Eu não diria tanto essa expressão satisfação, mas o privilégio. O que se transcorreu aqui nessa manhã, desde a sábia presidência empenhada por Vossa Excelência, que tem todo um rito peculiar à vossa personalidade, de educação, de fineza, de respeito ao andamento dos trabalhos que enobrece a todos nós. Eu digo que agora há pouco eu tive outra alegria, não na qualidade de médico, mas na qualidade de amigo e de estar convivendo diariamente com essa pessoa que para nós realmente aqui é uma referência, que é o senador Cajuru. Eu daqui de onde estou, eu fiz um sinal para ele, que outrora, em outros meses, ele não conseguia enxergar, e ele me enxergou, ele me viu, é sinal de que o tratamento que ele está sendo submetido, na sua visão, e para quem não sabe, o Cajuru tem um percentual muito pequeno de visão, está dando certo, e isso me deixa realmente com mais uma alegria nessa manhã. Eu vou dar a palavra, então, agora aos sabatinados para as respostas, começando com o senador, com o eminente doutor Ângelo Farias, por gentileza. Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer também aos nobres senadores Jorge Cajuru, Nelsinho Trade, Cid Gomes, também saudar o senador Renan Calheiros. Senador Cajuru, antes de iniciar aqui uma breve resposta às suas perguntas, questionamentos, queria agradecer imensamente a Vossa Excelência pelo voto de confiança, e por também expor aí a qualificação dos nomes de todos os colegas que têm uma história já consolidada no Ministério Público. E dizer que aqueles que gostam de futebol, como eu gosto, apesar de o Vasco hoje estar em condições um pouco mais precárias, nós todos somos admiradores do trabalho que o senhor fez no jornalismo esportivo durante tanto tempo. Então, queria deixar esse registro aqui consignado. Com relação à questão da defesa do regime democrático, senador Cajuru, essa é uma das missões constitucionais do Ministério Público. Nós vivenciamos nesse momento um momento de tensão entre poderes e tensão de uma forma geral. E há, na perspectiva do Ministério Público, a necessidade de se buscar, primeiro, distensionar as relações. A partir de um diálogo, a partir de uma conversação, a partir de criar
campos e espaços para uma maior interação e integração entre os poderes, isso em todas as áreas, e o parlamento é fundamental para isso. Mas se chegar o momento em que o regime democrático e a democracia, nós temos que verificar e visualizar em dois aspectos. A democracia representativa, que é o que os senhores hoje aqui os fazem, representam o povo e os estados da federação, que é a democracia extremamente importante, e a democracia participativa, que é a democracia mais no sentido material que nós temos que fomentar a cada dia. E o Ministério Público precisa defender o regime democrático. No momento, eu acredito que o Ministério Público ele tem que ficar, logicamente, atento e alerta às situações que eventualmente possam vilipendiar o regime democrático. E a partir desse momento em que haja necessidade do Ministério Público, e não apenas do Procurador-Geral da República, aos membros do Ministério Público de primeiro grau, em todas as suas carreiras, em todos os seus planos de atuação, e estarem atentos a essa questão relativa ao regime democrático. E isso digo de uma forma geral. O que eu vejo hoje, apesar dos tensionamentos que nós temos verificado, é que as instituições têm funcionado. Com erros e acertos, as instituições têm funcionado e tem havido o sistema de freios e contrapesos. Então, com essa perspectiva, acho que o Ministério Público tem que contribuir como aquele órgão de espectador, mas participador ativo desse sistema, para se eventualmente surgir algum tipo de situação que demande a atuação do Ministério Público, aí do Procurador-Geral da República, no exercício da independência funcional e dos outros colegas, 12.900 no país inteiro, poder fazer o seu papel a partir da atribuição de cada um, senador Cajuru. Com relação à questão do 7 de setembro, né, de fato, aqui, todos nós como democratas que somos, ninguém aqui incentiva invasões a poderes, a CSTF, a Congresso Nacional, e se de fato houver algum tipo de situação como essa e demandar a intervenção do Ministério Público, que o Ministério Público tome as providências necessárias para que essa situação seja resguardada e seja respeitado não apenas as instituições, como as autoridades que ali desempenham aquelas funções. Vamos agora fazer aqui a leitura das votações. O indicado Ângelo Fabiano Farias recebeu 25 votos sim, 1 voto não. A escolha do senhor Ângelo Fabiano Farias foi aprovada pela comissão. O indicado Rinaldo Reis Lima recebeu 24 votos sim, 2 votos não. A escolha do senhor Rinaldo Reis Lima foi aprovada pela comissão. O indicado Paulo César Passos teve 25 votos sim, 1 voto não. A escolha do senhor Paulo César Passos foi aprovada pela comissão. O senhor indicado Oswaldo do Albuquerque Lima Neto, 25 votos sim, 1 voto não. A escolha do senhor Oswaldo Albuquerque Lima Neto foi aprovada pela comissão. O indicado Jaime de Cássio Miranda, 25 votos sim, 1 voto não. A escolha do senhor Jaime de Cássio Miranda foi aprovada pela comissão. E o indicado Antônio Edílio Magalhães Teixeira, também 25 votos sim, 1 voto não. A escolha do senhor Antônio Edílio Magalhães Teixeira foi aprovada pela comissão. As matérias vão ao plenário para votação.